Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Glória ao nome do Senhor. Leia o versículo de número 18 comigo, a igreja, em nome de Jesus, no 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos podem tomar os assentos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Me sinto feliz, irmão, de mais um dia ter a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus, junto com os irmãos aqui neste lugar. E Deus verdadeiramente tem falado ao nosso coração. Mas eu quero dizer duas coisas para você antes de eu começar a ministrar essa palavra. Glorificado é o nome do Senhor. Pessoas aqui precisam de cura, pessoas aqui precisam de milagres, precisam de libertação, precisam de transformação na vida de parentes, precisam de alguma coisa. Nós estamos aqui, primeiro porque precisamos da salvação. Então você já precisa de alguma coisa. E tem outras coisas mais que nós precisamos, por isso estamos adorando ao Senhor neste lugar. Deixa eu só te contar um segredo. Só quem pode te ajudar é o Espírito Santo de Deus. E se toda vez que tu entrar neste lugar e sair da mesma forma que você entrou, você vai chegar no teu lar e o mesmo problema vai estar te aguardando. Deus está dizendo para mim e para você hoje: deixa um momento o Espírito Santo de Deus encher tua vida, e tu vai ver a transformação no teu lar, tu vai ver a transformação na tua vida, porque só quem pode nos dar vitória é através do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Segunda coisa que eu quero te dizer: olha para esse crente que está do teu lado, aponta o dedo para ele com respeito e diga para ele assim: o Espírito Santo também é direito meu. Diga para mais um irmão: olha, o Espírito Santo é direito meu. Glória ao nome do Senhor. Eu vou te explicar por quê. Aleluia, Jesus. Quando eu vejo essa palavra, irmão, a palavra de Deus me diz que Pedro estava voltando para Jerusalém de uma jornada missionária, onde ele se dedicou a fazer milagres, prodígios e a pregar o Evangelho do Senhor. E quando ele chega perante os judeus, ele começa a ser interrogado acerca de algo que ele tinha feito na terra de Jope, na cidade de Jope. E eu começo a imaginar e a meditar já desde lá do capítulo de número 9, quando a palavra de Deus me diz que os discípulos pegaram Paulo e enviaram ele para Tarso, porque o povo queria matar Paulo de qualquer jeito, porque não acreditava na conversão daquele homem. E de repente, quando eles enviam Paulo para a cidade de Tarso, a palavra de Deus diz que os cristãos ficaram na maior paz, na maior tranquilidade, pelo menos naquele momento. E a palavra de Deus me diz que Pedro começa a fazer a primeira viagem. Ele começa a andar por aqueles lugares. E eu começo a ver o primeiro lugar que ele chega é a cidade de Lida. E quando ele chega naquele lugar, a palavra de Deus me diz que ele vê um homem chamado Enéas. E ele olha para aquele homem com toda a autoridade do Espírito Santo e diz para ele: olha, Enéas, hoje Deus traz cura à tua vida, rapaz. Levanta e faz a tua cama, rapaz. E a palavra de Deus me diz que aquele homem levanta, faz a sua cama.
E o nome do Senhor é glorificado através da vida de Pedro. E o nome de Pedro começa a se espalhar por todas as cidades. Porque além de curar Enéas, ele já tinha pregado 2 sermões que ganharam quase 8.000 almas. E também tinha dado uma ordenança àquele paralítico da Porta Formosa, para que também se levantasse e saísse dali curado. Então o nome de Pedro estava sendo um nome respeitado por todo lugar. E de repente, ele recebe um convite para ir até a cidade de Jope. E ele chegando naquele lugar, irmão, e ele tem uma notícia não muito agradável. Ele recebe a notícia que uma discípula chamada Tabita havia falecido. E ele chega naquele lugar e começa ali a andar por aquele lugar. A palavra de Deus diz que eles pegaram aquela mulher, levaram até um quarto, fecharam a porta e mandaram chamar Pedro. E quando ele chega naquele lugar, ele vê muito choro, muita lamentação, muitas mulheres chorando, tristes. E de repente ele pergunta o que aconteceu, e elas dizem: olha, a Tabita, ela veio a falecer, estava enferma. E ela era uma mulher que fazia muito bem. Ela fazia boas obras, ela dava esmola, ela preparava algumas túnicas, algumas vestes. Ela estava sempre preocupada com as viúvas, como um dever de um diácono, de servir aos necessitados, de estar preocupado com aquele que precisa de um apoio, de estar visitando aquele que precisa de uma vestidura, de um alimento. E ela fazia esse trabalho direitinho. E de repente ela falece, e aquele povo começa a dizer para Pedro: olha, Pedro, é isso, aquilo. Pedro diz: olha, me leva até ela. A palavra de Deus diz que quando Pedro chega àquele lugar, ele manda que todos saem, se ajoelha naquele lugar. A palavra de Deus diz que ele olha, vê o corpo daquela mulher. Meu Deus! Se coloca de joelho perante a ela e começa a orar. Eu posso contemplar de repente Pedro orando e dizendo: Senhor, essa mulher, Senhor, tem feito a tua obra zelosamente neste lugar, tem cumprido, Senhor, as tuas ordenanças de dar esmola, de fazer caridade, de ajudar o próximo. Senhor, quanta gente estão lá fora chorando. E tem mais, Senhor, eles depositaram a confiança que através da minha vida o Senhor levantaria esta mulher. A palavra de Deus diz, irmão, que de repente ele dá a mão a esta mulher e diz: levanta. E esta mulher se levanta. E o povo ali, oriçado, disse: olha, Pedro, continua conosco mais um tempo, fica aí, rapaz. Fica conosco pregando a palavra, fica aí, se alimenta conosco, vive um tempo aí conosco. A palavra de Deus diz que Pedro permanece naquele lugar um tempo. E de repente ele estava com fome. A palavra de Deus diz que ele vai até o seu aposento, porque alguém tinha ido preparar um alimento para ele. E de repente ele é arrebatado em sentido. A palavra de Deus diz que ele foi arrebatado. E de repente ele começa a ter uma visão. E ele viu uma visão de um lençol que descia e tinha animais quadrúpedes. E ele começa a olhar aquela visão. Ele estava com fome. O arrebatamento de Deus estava trabalhando em cima de Pedro naquilo que ele estava sentindo no momento, necessidade de se alimentar. Deus fala para ele: Pedro, mata e come. Pedro: não, Senhor, eu não posso, porque toda a minha vida eu nunca comi nada imundo e nunca toquei nada imundo.
Mais uma vez aquela visão vem a Pedro. E Deus diz para ele mais uma vez: Pedro, mata e come. Pedro diz: não, Senhor, eu não posso. Eu não toco em coisa imunda, nunca toquei, Senhor. E a palavra de Deus diz que vem a terceira vez aquela visão a Pedro. E Pedro desperta do sono. Mas a palavra de Deus me diz que quando Pedro desperta daquele arrebatamento em sentido, já havia 3 homens procurando Pedro, querendo saber quem era Pedro que estava naquele lugar. Porque em outro lugar, em Cesareia, tinha um homem chamado Cornélio. Ele estava orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, mas ele não sabia quem era Deus ainda. Ele buscava a Deus, sabia que existia um Deus no céu, sabia que existia um Senhor Todo-Poderoso, mas ele não sabia quem era este Deus. E a palavra de Deus também diz que numa visão, este homem chamado Cornélio, ele vê um anjo vindo em sua direção. E de repente, este anjo vira para ele e diz: olha, eis que eu tenho ouvido a tua oração desde o começo. A tua oração, as tuas esmolas chegaram como cheiro suave ao Senhor. Envia homens que vá até Simão, chamado Pedro, que está na casa de Simão Curtidor. Curtidor, para quem não sabe, irmão, aquele que preparava couros para poder distribuir para as pessoas. Ele era um homem que cuidava de couros. E de repente, quando João ouve esta palavra, alguém procurando ele poderia temer, porque era um homem que estava caindo na graça do povo. E por cair na graça do povo, alguns líderes sempre entravam no caminho para tentar parar estes homens. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Pedro testificou com aqueles homens, e Pedro foi com aqueles homens sem ao menos perguntar o que estava acontecendo. A palavra de Deus me diz, irmão, que chegando naquele lugar, na cidade de Cesareia, Pedro começa ali a conversar, a ter um diálogo com aquele homem. E aquele homem começa a dizer a Pedro: olha, Pedro, eu tive uma visão de um anjo. E aquele anjo mandava que eu mandasse alguém buscar você aonde você estava, que era na cidade de Jope. E eu mandei. O que me chama a atenção é que quando esse homem começa a contar esse testemunho para Pedro, Pedro abre a sua boca e diz: agora eu reconheço verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoa. Porque Deus está preocupado com aquele que teme Ele, com aquele que é justo na presença dEle. Deus não está preocupado se tu é judeu, se tu é grego, se tu é gentil. Deus está preocupado com o que tu tem no teu coração para entregar a Ele. E hoje Ele te trouxe neste lugar para dizer para mim e para você que Ele quer te tirar deste lugar hoje, querido. Mas é cheio da glória dEle, cheio da unção dEle sobre a tua vida. E a palavra de Deus me diz, irmão, que quando Pedro começa a dialogar com aquele homem, ele vira e fala: rapaz, verdadeiramente testificou o Espírito, porque é o mesmo Espírito, o Espírito Santo que está em mim, foi o Espírito que tocou em você e mandou você me buscar em algum lugar. Isso muito me chamou a atenção, irmão, porque Pedro estava quebrando uma escrita, porque judeu não poderia se misturar, quanto mais se alimentar com gentios. E eu fico imaginando Pedro entrando naquela casa com algumas testemunhas, que ele levou testemunha com ele.
Porque gentil, irmão, se você não sabe, somos nós. Aí você me diz como, irmão? Hoje somos gentios convertidos ao Senhor. Porque gentil é todo aquele que não é israelita. Todo aquele que não é judeu é gentil. Só que nós somos um tipo de gentil convertido ao Senhor que nos salvou. E quando eu começo a ver a posição daquele homem, um centurião, um homem que tinha sobre seu governo pelo menos 100 soldados, um homem importantíssimo da corte chamada italiana, um homem de moral perante Roma, se preocupando em buscar um evangelho, se preocupando em buscar a salvação para a sua família. Deixa eu te contar só mais uma coisa. Você é o caminho mais curto de Deus para a tua família. E se tu não conseguir levar este caminho até a tua casa, querido, cada dia mais fica mais difícil da salvação chegar até a tua casa. Você é o caminho mais curto de Deus para a tua família. Aí sabe o que nós fazemos? Nós, como o caminho mais curto de Deus à família, se tornamos o caminho mais longo. Porque às vezes, em vez de a gente agir como este homem, nós agimos como fariseus. Nós agimos como os discípulos que estavam lá em Jerusalém, que quando Pedro voltou, começou a interrogar Pedro: por que tu foi comer na casa de gentil, Pedro? Por que está se preocupando com o gentil, Pedro? Pedro disse: quem sou eu, rapaz, para negar o evangelho para ele? Se o mesmo Espírito que encheu nós lá no capítulo 2 de Atos é o Deus que encheu eles neste dia de hoje, quem sou eu para negar o batismo nas águas? Aquele que crê, querido, e for batizado será salvo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Ele não está preocupado com o teu problema, Ele não está preocupado com o teu pecado, mas Ele está preocupado em dizer para você: filho, eu quero mudar a tua história. Sabe qual era a maior fúria? A maior fúria do povo, quando os heróis da fé começaram a ministrar a palavra, é porque eles pregavam um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus, querido, que dá a paz. O povo estava preocupado somente em pregar um Deus que era ferro e fogo. E de repente começa a aparecer alguns homens pregando que Deus era amor. E isso cria muita chateação no povo. Nós precisamos aprender a conhecer um Deus de amor, irmão. Nós precisamos a conhecer um Deus que não nos colocou como juiz. Nós precisamos conhecer um Deus que nos colocou como servo. E aquele que serve ao Senhor, de maneira nenhuma ficará desamparado. Mas nós queremos sempre nos colocar na posição de juiz. Queremos sempre nos colocar na posição de juiz. E eu não vou longe não, irmão. Não vou nem falar em você julgar teu irmão, que isso aí é fácil demais ver. Eu vou falar de você julgar você mesmo. O próprio crente, ele se condena. Ele comete uma falha e ele começa a dizer: eu não sou merecedor deste amor. Eu não sou merecedor desta graça. Eu não sou merecedor de Deus fazer isso na minha vida. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se Ele está te dando oportunidade, querido, é porque Ele te ama ainda. Se Ele está te dando oportunidade, ainda que esteja caído, Ele está disposto a te levantar. Glória a Deus, aleluia. O Senhor cansou de dizer para Israel: Israel, estás caída, estás adulterando, estás como uma prostituta, mas eu ainda te amo, Israel. O Senhor sempre se preocupou com Israel, Leomar. Sempre se preocupou. Deus se preocupa contigo. Deus se preocupa com a tua vida. Deixa falar quem quiser. Quem sabe da tua vida espiritual é você e Deus. Quem sabe da tua vida devocional é você e Deus.
Ah, mas fulano de tal está assim, meu irmão. É direito meu e é direito teu. Recebeu o Espírito Santo de Deus. Vá contestar com Deus se Deus encheu o irmão com o Espírito Santo. Sabe por que tem muita gente morta espiritual dentro da igreja? Porque quando Deus enche ela ouve dizer que falaram que ela não é merecedora. E o Senhor cansa de mostrar na palavra dele, irmão, que nenhum de nós somos merecedores. Mas a graça dele, querido, é a causa de nós não sermos consumidos. Porque só a graça de Deus, irmão, sobre as nossas vidas. Pedro mesmo é um exemplo. Se não fosse o Espírito Santo de Deus entrar nele, ele não ia lá. Mas lá na frente, ele começa a dar testemunho dizendo: eu fui o primeiro a ser chamado a pregar para os gentios. Eu fui o primeiro a reconhecer que Deus verdadeiramente tem uma obra do outro povo. Porque quando o Senhor diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que foi criado por Deus merece ter uma chance para herdar as mansões celestiais. Aleluia. Quando ele fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para mim e para você. Não é só para um que é mais bonito, o outro que é mais feio, ou só para um que é mais santo e o outro que é menos santo. Não, Deus está dizendo que é para todos nós. O amor dele está aberto para quem quiser, querido, aceitar ele como único e suficiente salvador da sua vida. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que Pedro estava dizendo? Quando ele começa a ser interrogado por aqueles homens, ele diz: olha, eu lembro-me do dito do Senhor quando disse que João batiza com água, mas após ele viria um que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Sabe o que Deus está dizendo, querido? O homem pode até dizer alguma coisa, mas o único que pode te revestir de Espírito Santo e de fogo é Deus. É só Deus, é só Ele, é só Ele que desce sobre a tua vida. Quanto que benefácia. Ai, naradão que benefácia. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. É verdade, Senhor. Engraçado é que quando Deus começa a encher aquele povo com o Espírito Santo, Pedro dá uma olhada e diz: quem sou eu? Quem sou eu para negar eles o batismo na água? Batiza esses homens logo na água, logo, para arrependimento de pecado, porque cheio do Espírito eles já estão. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que Ele vai te levantar para você vencer as dificuldades da vida. Essa luta não vai te matar. É necessário tu se encher. É necessário tu se encher. Foi louvado aqui, é de repente. Se tu ficar esperando, de repente não acontece. Mas Deus diz: de repente veio um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus está dizendo: quanto menos tu esperar, Ele vai te encher. Quanto menos tu esperar, Ele vai te levantar. Tu teve de face. Glória ao Senhor. Ai, Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quero te contar a ficar de pé, no nome de Jesus, a hora boa. Aleluia. Dá a mão
o seu irmão no teu lado em nome de Jesus. Dá a mão a ele. Dá a mão a ele, porque a palavra de Deus, irmão, diz que é por imposição de mão. Eu quero te colocar como profeta do Senhor nessa noite. Eu quero te colocar como santo escolhido do Senhor, para que naquele que tu tocar do teu lado, Deus vai encher ele da tua glória, porque Deus tem propósito na tua vida também hoje. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Levantará sobre a graça. Eu quero ministrar sobre a tua vida, que ninguém pode te parar, ninguém pode parar o teu ministério, ninguém pode parar a tua vida, porque Deus te chamou, e se Ele te chamou, Ele te capacita, e se Ele te chamou, Ele te garante. Deus me diz nessa noite que vai começar a levantar pessoas neste lugar, pessoas que já não falavam mais o mistério de Deus, pessoas que estavam abatidas por causa de palavra. Ele está dizendo: eu sou, irei levantar um povo neste lugar, para que a minha glória seja manifesta sobre a vida dele. Sabe o que aconteceu quando Pedro começou a ministrar a palavra para aquele homem? A palavra de Deus diz que a família dele estava do seu lado. Eu quero profetizar que a tua família está do seu lado pelos olhos espirituais. Eu quero profetizar hoje neste lugar que a família de Cristo está reunida neste lugar. E a palavra de Deus me diz, irmão, que quando começou Pedro a pregar aquela palavra, a palavra de Deus diz que quando aquele homem começou a ouvir Pedro testemunhar daquilo que acontecia quando o mestre andava na terra, a palavra de Deus me diz que quando começaram a ficar cheios do Espírito Santo, e aqueles que estavam com Pedro começaram a orar e dizer: verdadeiramente é o Espírito Santo, porque temos ouvido línguas estranhas. Ai, na manga super graça. Eu posso sentir a glória de Deus encher este lugar. Eu posso sentir a glória de Deus encher a tua vida. Você não vai sair daqui do jeito que entrou, mas tu vai sair daqui hoje andando nas asas do Onipotente,
tua vitória. Começa a contemplar que a tua força hoje neste lugar está sendo levantada. Começa a contemplar hoje que Deus te pegou neste lugar hoje e disse: filho, eu não te largo, eu não te deixo, porque tu és meu, eu te escolhi, tu és menino do meu sonho, e aquele que toca em ti está mexendo comigo. Tu que ignoras. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Tem pessoas até que acham que são mais santos do que você. Tem pessoas que acham até que são melhor do que você. Deus está dizendo para mim e para você: pode até se achar, mas o Deus é o mesmo. E se o Deus dele faz ele ser santo, o teu Deus também te faz ser santo. Deus está dizendo que tu não deve nada para ele, porque o teu Deus é o mesmo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vai lá no teu coração. Põe a mão no teu coração. Existem pessoas que ainda receberão a visita do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que ainda receberão neste lugar hoje. Não estava sentindo, mas vai começar a sentir. Deus está dizendo que vai ter pessoas que vai começar a ser renovadas ainda hoje neste lugar. Querido, começa a contemplar a tua vitória. Começa a contemplar a unção que Deus está derramando sobre a igreja. Começa a contemplar o novo tempo que Deus está contemplando a tua vida neste dia de hoje, neste lugar. Aquele que não disse que ia acontecer vai ter que ver tua vitória. Aquele que disse que tu não ia conseguir não vai ter que ver tu caminhando mais firme do que nunca. Aquele que disse que tu não ia mais adiante não vai ter que ver tu prosseguindo. Não vai ter que ver tu prosseguindo. Pai bendito, diante da tua presença nós estamos hoje te adorando. Nós não podemos fazer nada senão o teu Espírito Santo nos ajudar. Estamos como aquele homem, Pai, que batia no peito e dizia: só a tua misericórdia sobre nossas vidas. Estamos hoje reconhecendo que sem o teu Espírito Santo somos frágeis. Mas nós queremos que hoje, Pai, o Senhor encheu a nossa vida neste lugar. E nos deu a tua graça e a tua unção, Pai. Para que nós vamos prosseguir mais adiante. E eu creio, Pai, neste dia de hoje, que meus irmãos, ó Pai, que estão neste lugar, Pai, serão, Pai, como canal de bênção para a vida, Senhor. E muito obrigado por tudo que o Senhor nos fez e fazer. Eu te louvo, te exalto e bendigo teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero perguntar nessa noite: alguém nesse santuário que ainda não recebeu a Jesus Cristo como o único e o suficiente Salvador para a sua vida? E hoje ouviu o Espírito Santo de Deus falar aqui nesse lugar. É direito teu também essa salvação, essa graça de Deus. Deus enviou essa palavra de salvação para a tua vida, meu amigo, nessa noite. É o teu momento. Onde está essa pessoa que está entre nós, que nessa noite quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Levanta a sua mão, dando um sinal. Onde está essa pessoa que quer receber Jesus? Eu quero receber Jesus hoje. Eu quero sair daqui hoje com o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero ter
noite, onde está essa pessoa que quer receber Jesus? Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Tem algumas pessoas que querem se reconciliar com o Senhor nessa noite. Eu quero convidar esses amados irmãos também que querem se reconciliar com o Senhor, para sair do seu lugar, vir aqui à frente nessa noite. Reconciliar com o Senhor. Tem alguém que nessa noite quer se reconciliar com Jesus, está afastado, mas quer voltar ao caminho do Senhor? Sai do teu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Onde está essa pessoa que quer aceitar a Jesus, quer se reconciliar com o Senhor? Isso é o teu momento, é a tua hora. Não tenha medo, creia que o Senhor abençoará você, como abençoou aquele ladrão da cruz. E hoje tu vai poder contemplar a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Alguém? Deus abençoe. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Álvaro. Vem aqui à frente. A nossa irmã Ivonete. A nossa irmã Lourdes, né? Vem aqui à frente. Esses irmãos, a partir da data de hoje, amado, eles estarão fazendo parte dessa igreja. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor por essas vidas. Essas almas que vai nos ajudar a fazer a obra de Deus nesse lugar. Evangelista Eduardo, orando por esses irmãos. Uma irmã aí da Silvia de Oração, irmã da nossa irmã, glória a Deus. Nossa irmã Moreni, vamos orar aí do nosso irmão Alma. Vamos orar em nome de Jesus por essas vidas. A igreja, levanta sua mão. Pai bendito, Deus de amor, diante da tua presença, Pai, nós nos colocamos neste momento hoje te adorando. Senhor, agora, Senhor, te entregando em tuas mãos essas vidas, ó Pai, que Senhor, se reconciliaram contigo, Pai, para te adorar e te exaltar neste lugar, Pai, para te servir, Pai, bendizer o teu santo nome, Senhor, neste lugar, Senhor da glória. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, neste momento, Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha segurar na mão dos teus servos, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ajudar eles, ó Pai, nesta caminhada, Senhor. Que o Senhor venha ajudar eles, ó Pai, nesta, Senhor, luta, Pai, de a cada dia, Pai, contra, Senhor, principados e potestades, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, é o único que pode nos ajudar, Pai, nesta caminhada. Por isso eu te peço em nome de Jesus, toma a vida do teu servo nas tuas mãos, ó Pai. Cobre eles com o teu sangue, Senhor. E dê a cada dia a tua unção, a tua graça, Pai. A tua plenitude sobre a vida deles, ó Pai. Para que eles venham, ó Pai, prosseguir adiante, alcançando o alvo que é as nações celestiais, e servir a Ti, ó Pai. E morar contigo, ó Pai, para a eternidade, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, te entrego a vida, Senhor, do teu servo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão Álvaro, irmão Lourdes, irmã, amém. Irmão Álvaro, Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Seja bem-vindo a esse ministério. Nossa irmã Ivonete, beleza? Amém. Deus abençoe, seja bem-vindo a esse ministério. Irmão Lourdes, Deus abençoe, seja bem-vindo a esse ministério. Vamos aplaudir o nome do Senhor para essa vida. Pode ser bem forte. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Assenta, amado. Assenta.